O professor André, eu sou o professor André, professor aqui do programa da Unicristos. Estamos aqui a professora Silvana, que é a professora da graduação da Unicristos, e o professor Walter. O professor Alexandre Bruno, infelizmente, não poderia estar conosco, mas nós estaremos coordenando hoje os debates. Eu quero registrar também a presença dos colegas, agradecer os colegas que estão aqui conosco presencialmente, os colegas que também estão nos acompanhando pela plataforma remota, e dizer que eu espero que seja uma tarde muito rica em debates, e vou passar agora para a professora Silvana e, na sequência, o professor Walter, para a gente já dar início aos trabalhos. Boa tarde, pessoal, novamente. Cumprimentar a todos vocês aí que estão participando de forma remota, cumprimentar os professores aqui que compõem a parte de moderação e todos os alunos e participantes que estão aqui presencialmente. Walter. Meu boa tarde a todas e todos. Eu sou o professor Walter Moura, sou professor colaborador do mestrado em Direitos Humanos da UFT e professor visitante do mestrado em Direito da UFESA. É um prazer estar aqui compartilhando com os demais professores esse painel de hoje e desejo boas-vindas aí a todos. Pela primeira vez, o Iberoju está realizando um evento aqui em Fortaleza e eu sou grato por terem me convidado para moderar esse painel com a professora Silvana e o professor André. Obrigado. Perfeito. Então, já podemos dar início aos trabalhos. Eu chamo o trabalho do Adriano Godinho, da Universidade Federal da Paraíba, sobre personalidade eletrônica e transhumanismo, a hibridização entre seres humanos e máquinas e seus impactos jurídicos. Então, Adriano Godinho, você dispõe de 10 minutos para fazer a apresentação. E, na sequência, eu sugiro, professora Silvana e professor Walter, que nós escutemos 3 apresentações para, na sequência, nós fazermos os debates, tá bom? Então, boa sorte, Adriano, a palavra é sua. Muito obrigado, doutor. Na verdade, eu agradeço, claro, ao Instituto e parabenizo a organização do evento, brilhante como sempre. Muito obrigado à professora moderadora e aos professores moderadores pela gentileza, pela acolhida. Muito obrigado, Leonardo, que nos recebeu aqui no painel. Muito obrigado ao doutor Fábio, como sempre, muito gentil. A doutora Thalita, inclusive, que me permitiu apresentar em primeiro lugar, em razão desse compromisso inadiável. Muito obrigado pela gentileza. Espero não cansá-los e prometo que serei o mais breve possível, até porque o tempo urge. Bem, basicamente eu pretendo estabelecer algumas diretrizes a respeito de 2 temas e demonstrar a sua conexão. Primeiro, a personalidade eletrônica de um lado, segundo, de outro lado, o transhumanismo. Já não precisamos mais falar de todos os impactos e as diversas formas com que a inteligência artificial, muito particularmente, domina diversos meios em nossa sociedade. Basta pensar nos veículos autônomos, nos drones usados, inclusive, para finalidades militares, nos robôs dotados de inteligência artificial, utilizados não apenas na indústria, mas também para fins domésticos, a exemplo dos robôs cuidadores, as cirurgias robóticas, o uso por tribunais, por escritórios de advocacia, e isso nos diz respeito muito diretamente, da inteligência artificial para os mais variados fins. Essa é a realidade posta. Tudo isso já temos e conhecemos. O que talvez surja de novidade e vem surgindo, de certa forma, a discussão no meio jurídico, diz respeito à possível concessão de personalidade jurídica a máquinas dotadas de inteligência artificial. E por mais absurdo que possa parecer a ideia, concebê-la já não é mais fato inédito, na medida em que, na Arábia Saudita, em 2018, atribuiu-se a condição de cidadã a uma máquina, a um robô, de nome Sofia, de traços femininos, de voz feminina e dotada de inteligência artificial com notável capacidade argumentativa. A inteligência artificial, aliás, em questão, se faz cercar de um mecanismo chamado de aprendizagem da máquina, machine learning, que significa, portanto, que a capacidade de desenvolvimento e de aprendizagem dessas máquinas é ilimitada, algo que não nos toca.
não nos diz respeito, porque, evidentemente, nós, como seres humanos, somos seres limitados do ponto de vista não só biológico, mas, em particular, do ponto de vista intelectual. Pasmem, portanto, nós já temos no mundo um precedente de uma máquina-pessoa, porque dotar uma máquina, dotar um robô inteligente de cidadania significa pressupor, evidentemente, que se esteja, ainda que por vias oblíquas, reconhecendo a personalidade jurídica dessa máquina, porque seria absurdo conceber que algo seja cidadão de um determinado país sem que seja pessoa naquele mesmo país. Então, o que nós temos hoje são discussões, inclusive no Parlamento Europeu, a respeito da edição de diretrizes, de regulamentações a respeito desse tema, na medida em que, evidentemente, em se tratando a personalidade de um conceito jurídico, em tese, nada impediria que se atribuísse personalidade a máquinas, como nós atribuímos personalidade às pessoas jurídicas, a entes não humanos. Curioso, porque aí nós estamos falando numa potencial, abro aspas, humanização das máquinas. Humanização no sentido de uma aproximação de robôs, de máquinas, ao universo das pessoas, dos seres humanos, muito particularmente. E, de outro lado, nós cada vez mais concebemos a possibilidade de uma espécie de robotização de seres humanos, ou seja, uma aproximação do humano em relação à máquina. E esse fenômeno se prova muito particularmente por meio do denominado transhumanismo. Transhumanismo nada mais é que a defesa, a filosofia, o movimento cultural, científico, segundo o qual toda tecnologia disponível deve ser dada aos seres humanos com o objetivo de aprimorar as suas capacidades. Capacidades físicas, capacidades morais, capacidades intelectuais. É dizer, o transhumanismo prega a ideia de que nós devamos nos superar as nossas limitações biológicas. O transhumanismo prega a ideia de que seres humanos podem ser seres transhumanos, supra-humanos, super-inteligentes, super-fortes, super-longevos. E se a filosofia transhumanista prosperar, como já vem prosperando, é bem verdade, com algumas limitações, nós poderemos, quem sabe, conceber num futuro mais ou menos próximo seres humanos muito mais inteligentes que Einstein, seres humanos muito mais fortes que Hércules, seres humanos muito mais longevos que Noé. Pois bem, eis o ponto. O quanto disso é ficção, o quanto disso é realidade, o quanto disso pode se tornar realidade, bem, eu não tenho essas respostas e só o tempo nos revelará a verdade. Entretanto, há preocupações de caráter jurídico aqui, na medida em que, ao se defender essa hibridização entre seres humanos e máquinas, um fenômeno que pretende transformar seres humanos em verdadeiros ciborgues, o objetivo final do transhumanismo é inaugurar uma era de pós-humanismo. Pós-humanismo é aquilo que supera o humanismo, é aquilo que ultrapassa a humanidade, é aquilo que talvez seja a substituição da humanidade, ao menos como nós hoje a conhecemos. Eis o ponto. Dizer que seres humanos podem se tornar seres super inteligentes, longevos, significa, ao fim e ao cabo, impedir o envelhecimento, deter o envelhecimento dos seres humanos e, quiçá, inaugurar uma era de pós-humanismo em que a própria mortalidade seja colocada em causa. Ou seja, o transhumanismo prega, em instância final, a morte da morte. Que nós sejamos seres, talvez não imortais, porque poderemos morrer por escolha própria, mas seres amortais, porque não estaremos mais sujeitos ao envelhecimento, não estaremos mais sujeitos ao perecimento, pelo menos não pelas causas que hoje nos levam à morte. Ora, quais são os pontos que se colocam aí? Vejam, inclusive, que já há um projeto chamado 2045 Initiative, ou um projeto 2045, que prega a ideia de que até o ano de 2045, daí o nome do projeto, já será possível transferir as capacidades intelectuais, a mente humana, a consciência humana para portadores não biológicos.
transferir a consciência de seres humanos para máquinas. E aí caberia perguntar, mesmo quando o corpo perecer, se a consciência, se a mente tiver sido alocada em outro portador não humano, não biológico, diremos, afinal, a pessoa ainda existe? Afinal, a pessoa está viva ou morta? E se for possível, melhor dizendo, realizar várias cópias, quantas e quais delas serão, afinal, a pessoa? Ela vive ou não? São problemas graves, são dilemas sérios, mas o que me cabe apontar, com o curto tempo que me cabe, são diretrizes que nos permitam refletir a respeito desses dilemas. De um lado, a personalidade eletrônica, a aproximação das máquinas aos humanos. De outro lado, o transhumanismo, levando os seres humanos para o lado das máquinas. Essa hibridização entre seres humanos e máquinas, entre o que é humano e o que é tecnológico. Primeiro problema que emerge daí. E o que dizer do princípio bioético da justiça? Porque o princípio bioético da justiça nos diz que todos os avanços no campo do biodireito devem ser colocados a serviço de todos os seres humanos por igual. E me parece, no mínimo, utópico pensar que tecnologia tão cara e tão avançada estará, de fato, disponível a toda a humanidade em paridade de condições. Parece que, evidentemente, não é o que vai acontecer. E, portanto, talvez nós teremos entre nós seres super-humanos, seres pós-humanos de um lado e, de outro lado, seres apenas, meramente humanos. Aqueles que não terão a seu dispor essa tecnologia que lhes permitiria, pelo menos em hipótese, superar as suas limitações e as suas capacidades naturais. Um segundo problema que emerge daí: se for possível mesmo deter o envelhecimento e matar a própria morte, o que dirá do sentido da vida, ou pelo menos do sentido da vida como nós a concebemos? Porque se há uma certeza que demarca a condição humana, é a morte. A morte é o fim inexorável da condição humana. Impedir a morte significará uma reviravolta tamanha que nos fará repensar o nosso próprio sentido, a nossa própria existência. E, por fim, caberia questionar também o papel da dignidade humana, o próprio papel da humanidade. Afinal de contas, corre-se o risco, com um eventual movimento pós-humanista, de nós abdicarmos de tudo aquilo que é essencialmente humano, de tudo aquilo que historicamente nos marca como seres humanos, nos marca como humanidade, nos marca como coletividade. O risco de perdermos o sentido e a história de tudo aquilo que sempre fomos e talvez já não venhamos mais a ser. E, portanto, com esses movimentos, muito particularmente do transhumanismo e do pós-humanismo, talvez nós estejamos agora no limiar de tudo aquilo que nós conhecemos e reconhecemos como eminentemente humano. É algo a pensar, é algo a discutir. Esses fenômenos já vêm sendo discutidos muito particularmente, inclusive no âmbito do direito, nos Estados Unidos e na Europa. E urge, portanto, inaugurar, ou pelo menos fomentar, essas discussões entre nós aqui no Brasil. Com essas breves palavras, eu espero pelo menos ter despertado curiosidade a respeito do tema. Agradeço por terem me ouvido, agradeço por terem permitido que eu falasse em primeiro lugar, e eu vou acompanhá-los mais alguns instantes, mas terei daqui a pouco que me ausentar e peço desculpas por isso, doutor Leonardo, muito particularmente. Me perdoe, mas eu infelizmente não poderei ficar até o final do painel. De todo modo, meus agradecimentos e abraços aos colegas que nos assistem. Muito obrigado. Professora Silvana, professor Walter. Pronto. Obrigado, Adriano, pela apresentação. Podemos, então, já passar a palavra para o Bruno Rabelo dos Santos, da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Ele vai falar sobre Bruno Rabelo dos Santos e Cláudio Smirne Diniz. Eles falarão sobre Eles apresentarão o seguinte trabalho: Aviso ao Law em atos normativos do Judiciário Brasileiro, navegando pela construção histórica do letramento jurídico no Brasil. Então, Bruno e Cláudio, vocês dispõem de 10 minutos para fazer a apresentação. Boa sorte.
Obrigado, boa tarde a todos. Escutam bem? Vou aqui compartilhar minha apresentação. Queria agradecer ao Dr. Leonardo e aos demais moderadores também por poder falar em primeiro, porque em sequência também farei uma oficina. Bom, o artigo aqui apresentado é Visual Law em Atos Normativos do Judiciário Brasileiro, navegando pela construção histórica do letramento jurídico no Brasil, em que eu desenvolvo essa pesquisa na Universidade Estadual de Ponta Grossa, com meu orientador, Dr. Cláudio Mini Diniz. Sou carioca, sou procurador do Estado do Paraná, mestrando em Direito Profissional na UEPG, como disse. Essa é a primeira turma, né, de mestrado. Esse mestrado ele se liga pelo eixo metodológico translacional, que é inovador e primeiro no Brasil. Aqui a gente tenta fazer uma retroalimentação entre prática e praxis, entre teoria e praxis. Os pontos de partida do artigo têm uma introdução, no segundo capítulo a gente fala da Ilha dos Letrados, a distante linguagem jurídica. Depois falamos do Novos Horizontes, inovação no sistema de justiça no século XXI, Terra à Vista, Visual Law como acesso ao letramento jurídico, iniciativas normativas para a implementação da Visual Law, considerações finais e referências. O referencial teórico do texto é do Murilo de Carvalho, na obra A Construção da Ordem, Teatro das Sombras. Ele propõe uma reflexão na formação e organização do sistema de justiça e ensino do direito no Brasil colônia, no período do Império, a origem dos aspectos arcaicos, elitistas, burocráticos e conservadores que persistem na prática jurídica contemporânea. Numa pesquisa em parceria com a Associação dos Magistrados, FGV, a IPESP registrou que 69% da população, para 69%, a justiça não tem um funcionamento moderno, e para 87%, há a percepção de que a linguagem jurídica é pouco compreensível. Então, existe uma demanda por modernização da justiça. Fiz um recorte temporal com a pandemia da Covid-19, que trouxe, né, uma aceleração aí de uso de tecnologias, até como bem abordado também no tema pelo Dr. Adriano, e como o direito de acesso à justiça como premissa da justiça social, baseado no Capelletti e Garf. Quem sistematizou a Visual Law, trouxe isso como teoria, foi a Reagan, nos Estados Unidos, e ela coloca isso como uma metodologia de simplificação em linguagem. A Visual Law ela trabalha por 3 eixos, o design, a tecnologia e a linguagem do direito. Na interseção disso está a Visual Law. A ideia é combater o juridiquês, né? Partindo do pressuposto que direito é linguagem, né? Falamos que direito é ciência, mas utilizamos outras ciências. E aí a gente busca que o design, a linguagem mesmo comum e até a utilização de recursos visuais para a gente conseguir dar uma alternativa a esse letramento jurídico. E aí no artigo eu desenvolvo os atos normativos do Judiciário Brasileiro sobre a Visual Law. O primeiro que inaugura é a Resolução 347 do CNJ, que na política de governança e contratação pública do poder público, do poder judiciário, ela estimula o uso da Visual Law. De igual forma, o provimento 59/2020 da Corregedoria do TJ Maranhão, nos programas de compliance, também coloca lá uma ideia de linguagem simples e recursos visuais. No provimento 45/2021 do TJ do Espírito Santo, tratamento e proteção de dados em serviços extrajudiciais de notas e registro, também já numa linguagem mais visual. A portaria 2 de 2021 da Subseção Judiciária de Campo Formoso da Bahia, recursos da Visual Law em processos que tratam de benefícios previdenciários. E, por fim, a portaria conjunta 91/2021 do TJDF, que traz também a ideia de linguagem simples e direito visual. E aqui eu trago também, por meio de um recurso visual, qual que é a ideia do artigo, né? Então, desde a nossa colonização, Brasil colônia, né, principalmente
muito influenciado por Coimbra, a gente formou esse juridiquês, e ele é complexo, o uso do latim às vezes se torna inacessível. A Patrícia Branco fez uma pesquisa em Coimbra sobre os ruídos da comunicação jurídica, é ornamental e divididas por nicho. A Visual Law se propõe utilizar uma linguagem simples, com clareza, acessível, funcional, popular e visual. São essas as considerações que eu fiz no artigo. A ideia é propor uma linguagem simples, com uso de recursos visuais. Já temos uma geração que já cresce ambientada com recursos visuais. O direito, ele utiliza muito da linguagem, a gente precisa acessar a justiça a todos, a gente tem que ter o foco do usuário, não é o foco no usuário, a gente tem que ver como o usuário pensa e fazer com que ele também reconheça os seus direitos e se tiver algum direito violado, ele também saiba reconhecer, e que o juridiquês não seja mais uma barreira, e sim uma forma de inclusão. E aí eu coloco a Visual Law como essa proposta. Agradeço a todos, e seria isso a apresentação. Professores, não sei se estão ouvindo. Pronto. Obrigado, Bruno. Então, já podemos passar para o trabalho da Stephanie Clara da Silva Bezerra e Glauber Isaías Pinheiro Dantas, da Universidade Federal do Ceará, sobre novas tecnologias aliadas ao desenvolvimento, PIX como potencial instrumento transacional e arrecadatório. Após a apresentação da Stephanie, nós passaremos, então, para os debates dos primeiros 3 trabalhos apresentados. Então, boa sorte, Stephanie e Glauber. Boa tarde a todos, vocês me escutam bem? Perfeito. Eu queria cumprimentar todos da banca, o professor Leonardo também, meus colegas que estão aqui apresentando. Gostaria de agradecer a oportunidade de apresentar o nosso trabalho hoje. A Stephanie, infelizmente, não está, mas eu vou fazer a exposição do nosso trabalho. Nós somos da Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da UFC e fazemos parte também da Faculdade Princesa do Oeste enquanto docentes. Nosso trabalho ele tem como foco analisar as evoluções tecnológicas no sistema financeiro e o quanto o papel do PIX é relevante para isso e os seus potenciais atuais e futuros. Nós, quando analisamos esse desenvolvimento, podemos ver que o sistema bancário, de maneira geral, ele evolui de acordo com as necessidades, anseios e com o desenvolvimento tecnológico da sociedade contemporânea. De começo, nós temos um banco criado para atender os anseios da família real portuguesa, depois passamos a um desenvolvimento local que necessitava de fomento para economias e pequenos comerciantes, mas estamos para as casas bancárias, e ao longo da história nós vemos que outras transformações foram acontecendo. O foco tecnológico, implementação de novos recursos, ele, tal como vemos hoje, inicia mais ou menos na década de 70, quando nós temos as primeiras agências online, mas online não no sentido de conectadas à internet, mas com terminais disponíveis em dados locais, com pequeno grau de automatização, que nos anos 80 vão ser substituídos pelos caixas eletrônicos, posteriormente complementados com os recursos de internet, o home banking e popularização de alguns canais eletrônicos com o desenvolvimento da economia e incremento das receitas das populações de classe média. Nos anos 2000, nós trazemos outros agentes para esse circuito bancário, que seriam os agentes, na verdade, não bancários, como agências de correios e outros postos dispostos ao longo do Brasil, conectados por meio da internet ao sistema bancário tradicional. Nos anos 2010, quando nós já temos a inclusão dos smartphones como um item do cotidiano
a popularização da internet banda larga, dos dados móveis e os aplicativos como uma realidade do nosso cotidiano, nós temos um cenário propício para trazer esses recursos para o sistema financeiro como nós o conhecemos. E aí, claro, cabe um disclaimer do papel importante das empresas conhecidas como startups, que são empresas com a visão de inovar no mercado usando recursos tecnológicos, que, quando atuam no mercado financeiro, são denominadas principalmente de fintechs, que vão pegar essa tecnologia e construir produtos e plataformas para concorrer diretamente com serviços tradicionais, com novas abordagens, novos modelos de transação, e que vão se desenvolver ao longo do tempo. Acaba se popularizando por ser uma solução mais barata, mais eficaz e mais acessível, com baixo custo, tanto para as empresas como para os usuários. Tanto é isso que as fintechs atualmente elas estão alcançando as camadas mais baixas, de renda mais baixa. Cerca de 79% dos clientes das fintechs são pessoas que se enquadram nas classes tidas como C, D e E. E já os clientes, pessoas jurídicas, têm 72% de empresários individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, que já possuem um faturamento mais modesto e procuram maneiras mais fáceis, rápidas e baratas de realizar suas transações. Dessa forma, com esse ambiente de aplicativos e plataformas, nós temos o cenário para a chegada do Pix, com a proposta de democratizar mais ainda as transações. O Pix é uma plataforma que foi criada pelo Banco Central do Brasil como meio de pagamento instantâneo, no qual utilizam-se chaves que, ao serem inseridas em sistemas, em aplicativos bancários, eles já contêm os dados necessários para realizar uma transferência. Os dados são relacionados à conta de quem receberá, e basta inserir essa chave, indicar o valor, será feita a transferência. A proposta é realmente aumentar a eficiência e competitividade do nosso mercado, incentivar a eletronização de meios de pagamento, tanto no mercado de varejo como entre particulares, de maneira que possamos falar de uma inclusão financeira. Essa inclusão, ela justamente por preencher vazios que tínhamos no sistema de pagamentos tradicional e demandavam essa plataforma eletrônica. Já que falamos das chaves, elas são uma das principais formas de analisar a difusão do Pix e a sua usabilidade, seu nível de uso pelos tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas, até mesmo pelo próprio governo. Atualmente, nós temos 459 milhões de chaves, dos quais 40% são chaves aleatórias, que são aquelas formadas por uma combinação randômica de letras, números, caracteres especiais, e possuem uma vantagem em relação às outras, porque você não precisa utilizar um dado pessoal, como o CPF, que é o segundo tipo de chave mais utilizado, celular, e o e-mail, e esses, na sequência, são os mais, representam o maior número. As chaves aleatórias são 40%, as chaves de CPF 23%, o celular 20%, com o e-mail 15%. E nós notamos aí a primeira discrepância, que 1,8% apenas das chaves é relativa a CNPJ de empresas. Isso indica uma baixa adesão como meio de recebimento. E há algumas possibilidades dessa pouca adesão. A primeira é a quantidade de taxas, porque entre particulares, pessoas físicas, existe uma gratuidade, mas dependendo do número de transações relativos às pessoas jurídicas quanto recebedores, se aplicaram taxas que podem chegar, dependendo da instituição, até superior às transações comerciais comuns. E o outro é que o sistema de recebimento e de transferência desses recursos ainda é bastante complexo. E as empresas precisam de um tempo. O Pix é um sistema recente, vem de 2020 e se popularizou realmente nos últimos 1 ano e meio. Então, ainda há uma adesão, ainda há um conhecimento de como as empresas podem trazer esse recurso para o seu dia a dia. Tanto que o maior uso do Pix não é para pagamentos, mas para transferência de recursos entre particulares, que
atualmente, pessoas físicas economicamente ativas entre 20 e 59 anos representam 83% das operações, o que demonstra o uso entre pessoas que não estão necessariamente realizando operações financeiras entre si, operações comerciais. E, de outro lado, existe um percentual muito pequeno, muito tímido, frente às operações entre particulares, pessoas físicas e jurídicas, e o Estado, vários entes os entes da federação, municípios, Estado, União e Distrito Federal. O primeira notícia que se tem de implementação do PIX como forma de recebimento de créditos tributários foi aqui no ZEB, no Ceará. Foi o primeiro a utilizar QR Code como forma de recebimento de tributos. Recentemente, a União acrescentou a possibilidade da restituição do imposto de renda por meio de chaves aliadas ao CPF dos declarantes. Esse ano foi o primeiro em que essa novidade foi implementada e 4,4% das pessoas que declararam seus impostos de renda aderiram. Então, mostra que existe um interesse, existe um grande uso pelas pessoas economicamente ativas, mas ainda há um uso muito tímido. As transferências entre particulares e órgãos apresentam 0,2% do montante das operações usadas com o PIX. Então, há um potencial muito grande. O PIX ele pode ser utilizado, inclusive, como um meio de fiscalização, claro. Por ser uma operação bancária, ele está protegido pela Lei 105 de 2001, a Lei de Sigilo Bancário. Entretanto, ele pode, sim, ser utilizado como uma forma de maior transparência, já que os dados eles possuem, pelo menos, o volume de transações é de fácil acessibilidade, com o próprio Banco Central divulgando isso no seu site. Então, assim, existe um grande potencial, ele ainda é pouco aproveitado pelas empresas e pelos entes federativos, mas existem ações que estão sendo postas em prática e a tendência é que nos próximos anos essa plataforma de pagamento instantâneo ela seja cada vez mais presente no nosso dia a dia. É isso, muito obrigado a todos pelo tempo, pela sua atenção e fico aberto às considerações. Obrigado, Glauber, parabéns pela apresentação. A pedido do Leonardo, considerando o atraso na apresentação dos trabalhos, nós vamos ouvir todas as apresentações e, na sequência, no final, nós passaremos para os debates. Então, eu já passo a palavra para Alberto Dias de Souza, da Faculdade Luciano Feijão. O Alberto ele vai falar sobre inovações tecnológicas na segurança pública brasileira, sob os aspectos da teoria do drone de não sei se eu vou falar direito, Gregory Chamal-Yu, mas é melhor você repetir aí para ver se eu falei o nome errado, provavelmente falei. Quero registrar também a presença da professora Zélia, minha querida professora Zélia, que é professora do programa de mestrado e doutorado da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professora Zélia, é uma honra muito grande poder tê-la aqui conosco. Então, Alberto, você tem a palavra. Boa tarde, vocês estão conseguindo me ver e me ouvir direitinho? Ok, pronto, eu tinha esse medo de não conseguir fazer a apresentação, mas acho que deu certo. Só um segundinho aqui para eu poder compartilhar o arquivo. Pronto, está aparecendo aí para todos? Está aparecendo sim, Alberto. Ok, muito agradecido. Bem, boa tarde a todos, senhores membros da organização, da comissão do evento, demais painelistas, professores presentes, agradeço muito pela oportunidade. Meu nome é Alberto Dias de Souza, eu sou professor da Faculdade Luciano Feijão, em Sobral, e hoje eu farei a apresentação em torno
algumas considerações de Grégoire Chamayou, tá, foi próximo, não teve problema, professor Walter, tudo tranquilo. São inovações tecnológicas na segurança pública brasileira sobre os aspectos da sua teoria do drone. Grégoire Chamayou, ele é um autor francófono que tem obtido cada vez mais precedência aqui no Brasil. Ele tem se mostrado um autor que consegue apresentar muito bem as tendências do liberalismo e da sua consequência autoritária, inclusive no âmbito da segurança pública. E é a partir desses aspectos que eu tomo o gancho aqui da nossa palavra, da nossa apresentação. O primeiro trabalho apresentado, ele falou da ideia da transhumanização. Isso é, de fato, algo com o qual nós estamos encontrando, mas esse pós-humano, ele já existe no campo da segurança pública. Quando nós pensamos em situações de ataques por drones em guerras no Oriente Médio, em especial pelos países da chamada coalizão ocidental, nós temos um ataque preventivo, não é mais uma situação de repressão no âmbito da segurança pública. Você já elimina os indivíduos que potencialmente poderiam significar um abalo para a segurança deste ou daquele país. E o professor Chamayou, ele também menciona para nós que nós vivemos hoje, dentro do liberalismo, dentro do capitalismo, um estado constante de crise. Nós não conseguimos mais imaginar as nossas profissões, os nossos tempos de vida sem um prospecto de crise. E isso nos torna dóceis, porque se a gente tem medo de perder o emprego, a gente vai aceitar as determinações do patrão. Se a gente vive com medo de perder o poder de compra, a gente vai aceitar o que é colocado na nossa disposição. E esse medo, esse receio, ele acaba se espraiando muito facilmente para todos os outros aspectos da vida coletiva, da vida compartilhada. E quando isso acontece, a gente deixa de prestar atenção a outros deveres, a outras situações que também nos exigem um foco muito apurado, um foco muito predeterminado de ingerência, de participação na nossa comunidade, no nosso âmbito comunitário. O nosso texto constitucional, ele apregou que a segurança pública é um dever de todos, mas ele é uma prestação do Estado. Eu defendo nesse trabalho que existe uma notória, uma intensa situação de negligenciamento do dever público em torno do nosso papel em face da segurança pública. E isso é muito, em grande parte causado em função do estado de crise que nós vivenciamos todo o tempo. A gente não consegue mais imaginar a nossa existência sem um momento de crise. Sempre se busca emprego, sempre se tem medo dos preços, sempre se tem medo de uma retração, sempre se tem medo de sair à rua e encontrar uma malfeitor que possa nos agredir e nos impor violência. Então, esse estado de nervos, por assim dizer, ao qual nós ficamos submetidos, ele não é de graça, ele não é gratuito, ele não surge naturalmente. Ele é muito útil para quem detém certas doses de poder, tanto estatal quanto econômico, para manter a docilidade dos indivíduos. E aí, nesse espaço de docilidade, entra a possibilidade de uso de tecnologias em segurança pública que, quando aplicadas, se aplicadas no modelo já existente dentro das propostas teóricas apresentadas dentro da teoria do drone, podem ser extraordinariamente maléficas para a realidade brasileira. No começo do ano passado, houve um grande evento em Brasília que coletou projetos e iniciativas em startups que poderiam auxiliar a segurança pública, mas todos os projetos, todos, sem exceção, eles são de revisitação de problemas estamentais, de problemas burocráticos, de problemas que são já crônicos da sociedade, da comunidade brasileira. A gente tem essa característica de não conseguir transcender
um problema cartorário de organização de dados, um problema de vigilância, um problema de observação das consequências de uma quebra de informações entre os organismos policiais e o judiciário. A gente se alimenta desses pontos. E, embora isso aconteça, a gente não consiga avançar um pouquinho nesse ponto, nós já temos ciência, nós já temos noção clara de que organizações criminosas e outros grupos, além do armamento de avançada tecnologia, já têm acesso a redes de funcionamento e acesso a modelos de confecção de outros e elaboradíssimos crimes, como, por exemplo, o hackeamento de sites, que acontece cotidianamente no Brasil, a perda de dados identitários, a perda de dados econômicos, isso já acontece numa velocidade alarmante. Ou seja, o ilícito ele se apropriou em primeira mão daquilo que a tecnologia poderia colocar, enquanto que a comunidade brasileira, nós incluídos, ainda estamos resolvendo problemas estamentais. Então, quando existe essa retração da responsabilidade causada pelo estado de crise, por uma situação constante de crise, eu defendo no texto que é bem possível que nós não fiquemos somente com as tecnologias de reparo burocrático, mas em breve, com apelos populares, com grandes situações de emoção, talvez a gente se renda, talvez a comunidade brasileira fique mais exposta e aceitará uma situação que ocasione, por exemplo, o uso de equipamentos armados em favelas, em aglomerações populacionais, onde os policiais não têm condições de chegar e se apresentar de uma forma repressiva como de uma maneira pontual. O Brasil ele está já vinculado a um aspecto que também é muito presente na teoria do drone, que é o de caça ao homem. Nós fizemos no Brasil a caça a Lázaro, fizemos a caça ao indivíduo na ponte Rio-Niterói, mas todos esses pontos eles ainda não contam com aquela tecnologia de desumanização que já está disponível para o uso da segurança pública. O Brasil, no entanto, já tem feito alguns avanços muito significativos nesse sentido. Embora nós não tenhamos uma legislação de nível federal com relação à proibição do uso de drones, já existe uma legislação no começo deste ano no Distrito Federal que proíbe a utilização de drones ou veículos aéreos não tripulados, VANTs, com a inclusão de qualquer tipo de armamento. Então, esse já é um passo significativo. Agora, apregoa-se que essa iniciativa seja retomada e redarguida também em todo o país, para que a gente não possa dar esse salto para trás na nossa civilização, que já carece tanto de humanização no controle da segurança pública, e que a gente possa fazer um avanço bem significativo, um avanço útil para que a tecnologia ela transcenda não apenas os problemas burocráticos e estruturais, mas também se preste a um trabalho de elevação da responsabilidade das problemáticas que a gente encontra. Por último, antes de agradecer ao apoio, antes de agradecer ao atendimento, ao auditivo e à atenção dos senhores, eu queria agradecer também à Faculdade Luciano Feijão pelo grande apoio institucional que foi fornecido, né? Sem tantos apoios que a gente tem verificado nos últimos anos no setor de ciências jurídicas com relação a práticas de fomento, a Faculdade Luciano Feijão realizou uma grande aposta nessa pesquisa, motivo pelo qual eu me mostro extremamente agradecido. E queria pedir também à organização, se possível, que repassasse esse agradecimento à professora Renata, que está como membro da organização e também representa a Faculdade Luciano Feijão. Eu agradeço muito a atenção de todos e repasso meu boa tarde e me coloco também à disposição para dúvidas e situações de questionamento. Agradecido.
Parabéns, Alberto, pela apresentação. Quero registrar aqui também a presença do professor Fábio, que é o presidente do Iberuju, que está organizando o evento junto com a Unicristos, e o professor Peron, que é professor da casa, professor da instituição, também está nos acompanhando. Então, já podemos passar para o próximo trabalho. Vamos, então, para o trabalho da Ana Raquel Conceição, da Universidade do Minho, a Sociedade de Informação e a Criminalidade, uma harmonização impossível. Ana Raquel, você tem a palavra, boa sorte na sua apresentação. Muito obrigada. Daqui de Portugal é boa noite, será boa tarde por aí, mas aqui já é boa noite. Quero começar por enaltecer a organização por este grandioso evento, já não é a primeira vez que tenho a honra de participar e, portanto, de facto, é algo de enaltecer. Quero cumprimentar especialmente os senhores professores, moderadores deste painel, e os meus colegas conferencistas. Tem sido um gosto, apesar da distância, ouvir todos, e já tentei também participar em alguns painéis na parte da tarde aqui de Portugal. Eu sou professora da Faculdade de Direito, da Escola de Direito da Universidade do Minho, e também sou investigadora do JusGov, e portanto é nessa qualidade que faço aqui a minha intervenção. Conforme foi referido, o título da minha apresentação é uma pergunta, portanto a forma de sabermos se a sociedade de informação e a criminalidade é ou não uma possível harmonização. Vou tentar cumprir rigorosamente o tempo que me foi concedido. A sociedade contemporânea é caracterizada por uma evolução vertiginosa da informática, das novas tecnologias, com inevitáveis repercussões nas práticas criminosas. Denota-se também uma grande preocupação na forma como se podem investigar os referidos crimes, trazendo para o direito probatório em processo penal novos e eficazes meios de obtenção da prova. A evolução das novas tecnologias repercute-se também na forma do cometimento de crimes novos, ou já existentes, se apetecharem das vantagens e facilidade que os instrumentos informáticos hoje nos fornecem. A própria informatização da sociedade em todos os setores e o uso imprescindível da internet facilitam as condutas criminosas. Ou seja, mesmo sem condutas ilícitas ao nível do cybercrime, a própria internet é por si só um meio para a prática de alguns crimes, por ser fácil e acessível a todos, por permitir a prática de atos à distância, porque muitas vezes não se consegue determinar quem de facto a utilizou e por isso merece uma atenção especial no âmbito da repressão, mas principalmente no âmbito da sua prevenção. Isto é, a internet é hoje um mal necessário. É impossível configurar-se uma sociedade sem a possibilidade do uso da internet, que muito nos auxilia e por vezes é imprescindível no uso em termos laborais, de saúde, da justiça, é portanto transversal a todos os setores da vida em sociedade. Contudo, pode ser também usada com o propósito de praticarem crimes cuja investigação dificilmente é profícua, atendendo às suas próprias características. O anonimato da autoria, a impossibilidade de determinação do lugar da prática do facto, a tecnicidade que comporta, a dimensão mundial do seu efeito instantâneo, determinam uma grave dificuldade investigatória. Mas também são estas características que despoletam a criação de novos instrumentos legais que determinam o uso de aplicações informáticas com vista a promover a descoberta de condutas criminosas. Ou seja, a informática serve como um veículo para a prática do crime, mas também poderá servir como forma de o reprimir ou prevenir. Com base em classificações distintas, os autores nacionais, em Portugal, tendem a caracterizar os crimes praticados através de sistemas informáticos dos crimes informáticos, conforme estão tipificados na lei. Vou tentar ser mais clara. Esta distinção assenta, grosso modo, na possibilidade dos crimes poderem ser praticados ou não através do uso de outros meios, que não apenas informática, e tendo como base a axiologia, os bens jurídicos subjacentes à sua tipificação. Sobre esta distinção, Pedro Venâncio distingue a criminalidade informática em sentido amplo e em sentido estrito. Em sentido amplo, como é evidente, englobará, portanto, a panóplia de atividade criminosa que poderá ser levada a cabo por meios informáticos, ainda que estes não sejam mais do que um instrumento para a sua prática, mas não integra o seu tipo legal, pelo que o mesmo crime poderá ser praticado por qualquer outro meio. Em sentido estrito ou em sentido próprio, são então aqueles crimes que no elenco digital surge como seu parte integrador do tipo legal ou mesmo do seu objeto de proteção.
Esta diferença, esta distinção permite-nos demonstrar a especificidade e a necessária consunção que alguns crimes têm que se verificar em relação aos crimes informáticos. É certo que se protegem bens jurídicos diferentes, mas não se pode automaticamente, por força dessa diferença de bem jurídico, permitir a existência do concurso real. Em Portugal, a jurisprudência e a doutrina dominante entendem que a diferença de bem jurídico protegida pelo crime importará uma necessária concurso real destes mesmos crimes. Todavia, na nossa perspectiva, não pode ser automática esta classificação de concurso real. Ter-se-á que aferir se as finalidades das penas ficam saciadas com a punição em concurso aparente ou se será necessário tal concurso real. Apesar de tutelarem bens jurídicos diferentes, parece-nos ser violador do nebis in idem a sua punição em concurso real, pelo que existirá apenas uma consunção entre as referidas normas, quando, de facto, o crime informático é um meio, um instrumento para a prática de um outro crime. Apesar de defendermos o concurso aparente, quando o crime é praticado através de um crime informático, como por exemplo a falsidade informática, nada impede o uso dos instrumentos investigatórios dos crimes informáticos. Ou seja, a própria lei do cybercrime permite que, mesmo que o crime não seja um crime de catálogo da lei do cybercrime, possa ser investigado através dos seus instrumentos de prevenção e investigação. Não posso deixar de fazer uma breve referência à Convenção do Cybercrime, que é o instrumento que surgiu, digamos, inovador na repressão deste tipo de ilícito penal, com o propósito de uniformizar e identificar a classificação das condutas informáticas e de dotar os Estados signatários de novas ferramentas processuais que consiste essencialmente na preservação expedita de dados, buscas e apreensões em ambiente digital e a obtenção de dados de livre acesso. Resumidamente, a primeira ferramenta consiste na possibilidade de obter dados em tempo real de uma determinada comunicação, possibilitando saber quem, em que dia, em que circunstância, acedeu a determinado sítio de internet através do IP, do Internet Protocol, que conecta o computador à rede. Repare-se, porém, que se tratando de dados de conteúdo ou dados que corporizam o conteúdo dessa comunicação, esta interseção e captação terá que ser autorizada por um juiz com respeito pelos princípios da proporcionalidade, necessidade e adequação. Em Portugal, neste um preciso momento, mas há uns dias atrás, o Tribunal Constitucional determinou a inconstitucionalidade da utilização em processo penal de aquilo que se chamam os metadados, estes dados de localização, por força da violação da proteção de dados, e essa declaração de inconstitucionalidade foi determinada com efeitos retroativos, com repercussões, como imaginarão, muito, digamos, importantes e se calhar até complexas no âmbito dos processos penais já até decididos, transitados em julgado. No que diz respeito às buscas e apreensões em âmbito digital, podem consistir não na efetiva apreensão dos bens, mas a cópia dos dados informáticos e consagram esta obrigação às entidades fornecedoras de internet, as ISPs, de identificar o local onde se encontram os dados que se pretendem apreender. No que diz respeito, e por último, à obtenção do livro de dados, consiste na possibilidade de obter dados que estejam alojados de forma digital no estrangeiro, no local de fonte aberta, no local acessível a todos os utilizadores. São ferramentas processuais que tentam estabelecer uma igualdade de armas entre os Estados na investigação criminal e os agentes que utilizam a internet para a prática de crimes. Porém, da presente Convenção, ressalta a preocupação de não restringir o direito à reserva da vida privada, inerente a estas formas de comunicação, estabelecendo, sempre que esta restrição seja potencial, o que é quase sempre, que os meios processuais utilizados carecem sempre de prévia autorização judicial, tal como acontece nas comumente conhecidas escutas telefónicas. Na nossa lei em Portugal do cybercrime, ela está dividida em duas partes, uma parte referente à preservação e harmonizamento de dados informáticos, tem uma verdadeira natureza de apreensão de dados informáticos, e tem uma outra parte que é referente aos meios de obtenção de prova, que tentam recolher a prova de um crime que está naquele momento a ser praticado. A pertinência desta distinção legislativa é, quanto a nós, também reveladora
de uma maior necessidade de ponderação, da proporcionalidade da necessidade de adequação na utilização destes meios. Quando em causa esteja apenas a recolha de possíveis elementos de prova, o regime jurídico é menos exigente. Todavia, se em causa está a interseção do sistema informático, portanto, quando o crime está a acontecer e a investigação está a operar concomitantemente, e, portanto, aí a invasão é maior, também a exigência legal na utilização do mecanismo também é necessariamente e proporcional, adequada, é necessariamente também mais exigente. Por fim, queria apenas, em jeito de conclusão, dar nota de que no que concerne às formas de investigação no âmbito da informática, entendemos que seria relevante a criação do regime probatório autónomo, onde existiria um catálogo de crimes, para além dos informáticos, que efetivamente pudessem ser investigados através desses instrumentos investigatórios que a lei do cybercrime estabelece, onde seria claro e evidente para os investigadores que aqueles crimes, e estes crimes informáticos, caberiam no meio da investigação dos instrumentos investigatórios que a lei do cybercrime consagra. Por fim, importa referir a existência, já com muita profundidade, da Unidade Nacional de Combate ao Cybercrime e à Criminalidade Tecnológica, surgiu de forma a especializar a nossa Polícia Judiciária no combate e prevenção deste tipo de criminalidade, bem como para reforçar o ajustamento com estruturas europeias e internacionais de informação e contra-informação criminal, como a Europol e a Interpol, tendo em vista uma luta eficaz contra o cybercrime, assente na recolha e partilha de informações criminais e criminógenas, na constituição de equipas internacionais que permitam respostas articuladas entre as polícias e representantes das magistraturas e na realização de operações policiais transnacionais. É mais um instrumento que dota a Polícia Judiciária de competência científica na luta contra a criminalidade informática e a criminalidade praticada através do meio informático, cumprindo assim as soluções e fins constantes na União Europeia. Assim, e agora terminando concretamente, respondendo à pergunta que fizemos no âmbito do nosso trabalho, do nosso resumo, a sociedade da informação e a criminalidade é uma harmonização impossível? Creio que a resposta é positiva, portanto, a harmonização não é impossível, portanto, aliás, a resposta é negativa, porque, tal como tudo em direito, a concordância prática é uma constante e a evolução vertiginosa que a informática nos tem dado mostra-nos um olhar atento nas novas formas de prática do crime, mas também nos dão novos instrumentos para a combater e a prevenir. Muito agradeço a vossa atenção, foi um gosto, muito obrigada. Muito obrigado, doutora Ana Raquel Conceição. De imediato já chamo o próximo trabalho a ser apresentado, de autoria de Vanessa Maria de Oliveira Cioli Maia e Anderson Souza da Silva, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A apresentação também será online, cujo título do trabalho é Sociedade da Informação e Privacidade de Dados, Autorregulação na LGPD, como concretização da teoria hermenêutica de Peter Arbeler. Doutora Vanessa. Basta colocar ali a apresentação de slide, lá no topo. Suba, por favor, cursor um pouco mais para cima. Ou F5. Não estou conseguindo. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, doutora Vanessa. A senhora pode colocar no seu computador ou a tecla F5 para ampliar, ou ir no cursor do mouse até o topo, ali no arquivo, página inicial, e vai procurando lá em cima que tem a apresentação de slide. Sim. Pronto, aí. Aí vai dali, coloca a primeira opção do começo. Pronto, perfeito, doutora Vanessa. Pode começar. Então, boa tarde a todos, boa tarde aos professores mediadores, boa tarde ao professor Anderson Manzilo, que também está presente nessa sala, nosso professor do curso de mestrado em Direito da UFRN. Boa tarde a todos os painelistas deste evento jurídico. Como já foi apresentado, eu sou Vanessa Cioli, sou mestranda do curso de mestrado
da UFRN, e vou apresentar este trabalho que foi submetido para este evento. Nosso orientador foi o professor Anderson Manzilo, que também está aqui conosco nesta tarde. Nosso tema trata-se da sociedade da informação e privacidade de dados, sobre a autorregulação na LGPD como concretização da teoria de Peter Harbler. Nós tivemos esse tema, ele adveio de um estudo voltado tanto na concepção da lei, na Lei Geral de Proteção de Dados, como no próprio método hermenêutico de Peter Harbler. E nosso objetivo era conceituar a sociedade da informação, né, como a professora que nos antecedeu aqui bem colocou, que é a nossa sociedade contemporânea, uma sociedade dependente dos meios de tecnologia, da comunicação e da informação, e esse conceito ele vem sendo desenvolvido desde a década de 80, 90, principalmente com o surgimento da internet. Então, a nossa sociedade hoje realmente necessita desses meios tecnológicos para suas relações tanto interpessoais como organizacionais, e a decorrência dessa relação é justamente a produção de dados. Dados esses que podem ser dados pessoais, que identificam o usuário, né, que determinam o usuário, que podem também ser utilizados para fins não lícitos. Então, a preocupação deste trabalho traz como pano de fundo a própria LGPD, com uma regulação de proteção desses dados. Então, vamos passar aqui para o segundo slide, porque a LGPD, ela traz nos seus artigos 50 e 51, precisamente, a figura da autorregulação, que confere autonomia aos controladores e operadores responsáveis pelo tratamento de dados e que estimula a esses agentes a construírem regras, né, de boas práticas e de governança, a fim de garantir a privacidade das informações fornecidas pelos usuários. Nesse contexto, o problema do nosso trabalho relaciona-se com a autorregulação dessa proteção de dados pessoais e a própria regulação, a autorregulação das políticas de boas práticas de governança desses dados pessoais. Nesse caso, essa metodologia, esse método, trazido tanto pelo Regulamento Geral da Proteção de Dados na União Europeia, quanto também aqui no Brasil, por meio da LGPD, como dissemos, ela pode ser também objeto de captura, assim como aconteceu nas agências reguladoras, que ao regularem seus serviços públicos, também passaram a terem suas regulações capturadas. Então, o nosso objetivo principal é discorrer sobre a privacidade de dados pessoais, a partir dessa concepção, da concepção do método hermenêutico de Peter Harbler, no que tange a uma sociedade aberta de intérpretes da norma. Os procedimentos metodológicos adotados para essa pesquisa foram a pesquisa bibliográfica e documental, e utilizamos o método hipotético dedutivo para alcançar os resultados apresentados, e tratando-se assim de uma pesquisa exploratória e de caráter qualitativo. Nosso referencial teórico se baseia nos autores de interpretação jurídica, no caso daqui nós trouxemos Kelsey, para o qual a interpretação não autêntica, ou seja, a interpretação privada ou científica da norma, ela não deve ser, ela não é possível, porque ela não está sendo utilizada dentro da moldura da norma superior, justamente por falta da competência que, segundo Kelsey, os intérpretes que não são, os intérpretes não autênticos não teriam essa competência. E, diferentemente, é o pensamento do autor, Peter Harbler, no seu método hermenêutico, que busca a democratização da interpretação das normas, da norma constitucional especificamente, em que cada
cidadão, né, cada intérprete da norma pudesse interpretá-la de acordo com a sua vivência. E é bem característico desses regulamentos que nós falamos, especialmente da LGPD, que é o objeto aqui do nosso estudo, que traz no seu próprio bojo normativo a possibilidade dessa regulação de forma autônoma pelos agentes de tratamento de dados, públicos e privados. E daí nós trouxemos também a teoria, né, o conceito da teoria de captura, que teve início com as agências reguladoras, como falamos, e que na visão da doutrina que definiu essa teoria, ocorre quando a própria agência que deveria regular os atos, ela passa a ser regulada pelo mercado, o qual ela deveria regular. Então, aqui a gente traz o conceito de Marçal Justem Filho, que diz que o risco da captura ocorre quando a agência perde a condição de autoridade comprometida com a realização do interesse coletivo e passa a produzir atos destinados a legitimar a realização dos interesses egoísticos de alguns ou de todos os segmentos empresariais regulados. Assim, fazendo essa dinâmica, né, essa relação entre a autorregulação na LGPD e a teoria de Peter Harbler, nós observamos que existe a propriedade, né, dessa hermenêutica, a utilização dessa hermenêutica na norma, porém, assim como essa teoria sofreu críticas, a LGPD também vem sofrendo críticas em relação a essa interpretação mais autônoma, como nós falamos, né? Sobretudo com relação a possível falta de segurança jurídica, por meio desse disciplinamento, né, dessa normatização por parte dos agentes privados e públicos. Porém, é de se observar que a própria LGPD, no seu artigo 50, parágrafo 3º, assim como também no seu artigo 51, traz instrumentos que minimizam esses possíveis riscos de captura, né, que é propriamente a atuação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Vez que essas políticas, essas normativas, elas devem ser publicizadas e devem ser submetidas para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, de acordo com a própria lei. E reforçou ainda mais essa condição posta pela LGPD, a própria resolução da NPD número 21, que trouxe o procedimento do processo fiscalizatório e sancionador. Outro fruto também dessa inquietude, dessa preocupação com a limitação da interpretação dos regulamentos de proteção de dados é o projeto de lei que está tramitando no Senado Federal, que propõe uma alteração é o projeto 6.212/2019, que propõe uma alteração da LGPD no tocante à autorregulação das associações, tal qual já acontece na União Europeia, que no regulamento próprio já existe essa previsão. E, por fim, nós temos como também um fator de revisão, de limitação, de conformidade, inclusive constitucional, visto que hoje o direito à proteção de dados é um direito fundamental, né? Está no artigo 5º da nossa Constituição, temos ainda a análise, né, do Poder Judiciário, por meio do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Desse modo, nós concluímos que a LGPD, de fato, inovou ao fomentar um contexto onde os agentes de tratamento de dados devem agir de forma proativa. Até porque, como as tecnologias da informação, ela está evoluindo sempre de uma forma dinâmica, né, exponencial, não daria tempo para que o legislador legislasse tudo sobre o controle, né, o acesso, o controle e o tratamento de dados. E esse pensamento do legislador da LGPD, ele se coaduna com a teoria hermenêutica de Peter Harbler. Tem, portanto, harmonia, pelo qual os agentes
E utilizando esse método, nós podemos concluir que os agentes eles passam a interpretar a lei da LGPD, no caso, com suas práticas de boa governança, de uma forma de acordo com a sua realidade social. Diante disso, eu agradeço a atenção de todos e me coloco aqui à disposição para eventuais dúvidas. E também gostaria, inclusive, do nosso professor Anderson também, que está presente nesse momento. Obrigada. Professor Walter. Pronto. Obrigado, doutora Vanessa, pela apresentação do trabalho. De imediato, já chamo o próximo trabalho a ser apresentado pelo Hudson Franklin e pela professora Maria de Fátima Ribeiro, ambos da Universidade de Marília, instituição que já tive o prazer de fazer parte, cujo título é Direitos da Personalidade, autodeterminação informativa na Lei Geral de Proteção de Dados. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Walter. Estimado professor, com quem tive o prazer de estudar no ano de 2020, no início do programa de pós-graduação e doutorado em Direito pela Unimar, que infelizmente nos deixou e deixou muita saudade. Bom, cumprimento na pessoa do professor Walter e os demais professores moderadores. O meu trabalho ele versa sobre os direitos da personalidade interligados com a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu vou fazer uma breve explanação do contexto histórico, até dado um escasso tempo. A LGPD ela teve um fundamento, a proteção e desenvolvimento da personalidade humana, com uma atenção à autodeterminação informativa. O que seria essa autodeterminação? É que o próprio indivíduo ele tem o livre-arbítrio de ser consultado, se ele concorda ou não com a divulgação de dados a seu respeito. Tudo isso vai passar pela personalidade humana. Então, ou seja, a personalidade ela de todo ser humano, ela passa por um processo de influências sociais, culturais e, muitas vezes, econômicas também. A sociedade atual, chamada de high-tech, onde há uma alta fluidez informativa, tem se mostrado um novo desafio para essa proteção de direitos da personalidade. Os dados do IBGE, agora de 2019, informam que 82% da população brasileira já utilizam a internet, e desses 87%, 98% através dos celulares. Em 2018, eu achei um dado muito interessante, que foi uma pesquisa realizada pela Pew Research Center, que constatou que 74% dos usuários do Facebook não sabem que a rede social da qual eles estão inseridos, e voluntariamente, frise, eles têm os dados pessoais utilizados para personalizar anúncios. Ou seja, esses dados estão sendo utilizados sem qualquer aquiescência deles. Diante dessas mudanças comportamentais, o Estado ele tem sido cobrado a regulamentar isso. Mas como regulamentar algo não sabe de espaço? E de que forma regulamentar também o Estado algo que os próprios titulares fazem a divulgação voluntária dos seus próprios dados? Então, na tentativa de proteger a pessoa e seus bens mais personalizados no ambiente virtual, o Brasil tem normatizado leis específicas à proteção desses direitos. Temos o Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965 de 2014, e, mais recentemente, a Lei 13.709 de 2018, popularmente chamada de LGPD. A personalidade ela vai muito além da capacidade do indivíduo de ter direitos e obrigações, e é algo inerente à sua condição de ser humano. E elas não se limitam aos direitos que se encontram positivados no ordenamento jurídico de um Estado. No Estado pátrio, a personalidade é disciplinada, por exemplo, no nosso Código Civil brasileiro, no artigo 2º, que trata do nascimento com vida e também resguarda os direitos ao nascituro. No âmbito jurídico, a personalidade tem conceituado outros aspectos a todos os seres humanos, também chamados pessoas jurídicas, onde não há um ente natural, há um ente abstrato. Temos um caso recente agora comentado até pelo nosso colega Adriano Godinho, que foi o primeiro apresentante do nosso GT, que trouxe o caso aí da máquina Sofia,
que foi conferido a ela personalidade. É o que nos trata, no mínimo, aí uma curiosidade para sabermos mais a respeito, né? No Estado de direito liberal, o individualismo clássico considerava o homem como entidade abstrata, alheia ao meio social. Já na Roma clássica, somente possuía personalidade a pessoa que reunisse 3 qualidades. O Estado libertatis, ou seja, tinha que ser uma pessoa livre, então não se incluía, nesse caso, os escravos e nem mesmo as pessoas estrangeiras. Tínhamos o Status civitatis, que era somente pertencia aos cidadãos romanos. Então, ou seja, todos os cativos também não estavam inseridos. E o status família, que era exercido pelo poder familiar, o senhor da casa, que era o único que possuía capacidade jurídica plena. Todos os demais integrantes eram meramente submissos. Com a queda de Roma, a ascensão do cristianismo, nós tivemos a formação da Igreja Católica Apostólica Romana, que no início da Idade Média ocorreu profundas mudanças na nossa sociedade. Foi nesse período que iniciou a construção do conceito moderno de pessoa que se fundamenta na dignidade e na valorização do sujeito, que significaria um ser que existe em si mesmo, dotado de racionalidade, feito à imagem e semelhança de Deus. Kant nos afirma que a dignidade é o fundamento da autonomia da pessoa, permitindo que essa, agindo de acordo com a sua razão, faça as suas próprias escolhas. No Brasil, os direitos da personalidade eles podem ser encontrados em diversos locais da ordem jurídica nacional. Muitos deles estão inseridos, como a colega anterior citou, no nosso artigo 5º da Constituição Federal e no próprio Código Civil atual nosso vigente. Na contemporaneidade, a proteção dos direitos da personalidade enfrenta um novo desafio: a expansão da tecnologia, das mídias, do fluxo interminável de dados, informações de rede mundial de computadores. Inclusive, essas informações têm valor e conteúdo econômico. Na lei de LGPD, o mais recente diploma legislativo que foi tratado para esses direitos especificamente, ela surge devido a uma deficiência regulatória da proteção dos dados dos cidadãos brasileiros, principalmente com o aumento da disseminação e manipulação devido ao constante desenvolvimento. E o Bruno ainda. Oi? Tá, então continuando. Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados está em consonância com os princípios constitucionais que visam a proteção dos direitos personalísticos, traz uma expressa preocupação em proteger a privacidade e a autonomia e a autodeterminação informativa. Está ligada à intimidade também, à honra e às nossas imagens. A elaboração desse legislativo teve muita influência na legislação da União Europeia, que teve a proteção de dados com o General Data Protection Regulation, que é o GDPR de lá, e foi regulamentado pelo Parlamento e o Conselho. Essas informações, que são moedas de troca de grande valor econômico atualmente, influenciam o aumento de competição entre empresas, comercialização de informações, etc. Nós tivemos 2 casos recentes, que foi o Cambridge Analytica, envolvendo a rede social, o escândalo de divulgação e tratamento ilícito de dados de clientes na Europa, que levou à regulamentação da GDPR. E também tivemos o caso da Velux, que vendeu, comercializou diversos dados de seus clientes. Em total arrepio aí a questão da privacidade dentro de um cenário high-tech. Essa evolução de informática e globalização fizeram que o interesse socioeconômico desses dados cada vez crescesse mais. A pretensão da LGPD, uma regulação de dados e informações pessoais, nada mais é que limitar a utilização destes à finalidade do serviço final proposto pelo controlador. O meio pelo qual podem ser coletados também podem ser lesados. Já visto que não basta que a pessoa simplesmente, livremente forneça suas informações. A omissão também dessas informações pode ser uma forma de você estar invadindo a privacidade dela. A esfera protetiva dessa nova forma, que dá simples proteção de dados, identifica direto ou indiretamente uma pessoa, questões referentes à sua sexualidade, religião, ideologias, políticas, etc. Ou seja, os nossos perfis de redes sociais não estão ligados apenas dados como CPF, identidade, alguma coisa desse sentido, a gente não divulga, mas a gente divulga dados com relação à nossa formação enquanto pessoa, partidarismo, etc. Então, essas informações também são informações de cunho comercial, podem ter ou não influenciar em algumas negociações, por exemplo, vendas de veículos, um veículo de marca tal, de preferência, que você publica constantemente, etc. A preservação da privacidade dessa pessoa
ainda é meio de promoção de autodeterminação informativa, ou seja, a medida que garante que a pessoa controle os seus dados pessoais. Ou seja, você deve ser consultado, posso divulgar seus dados ou não? Esse é uma grande dificuldade de se encontrar hoje para poder como defender esse direito. Já visto que nós mesmos divulgamos voluntariamente e publicamente vários dados nossos, né? Essa liberdade e autonomia do sujeito é o fundamento essencial da democracia, a sua premissa que garante que o indivíduo possa decidir sobre si próprio, autodeterminar, estabelecendo projetos de vida sem intervenção do Estado ou de empresas. Para o exercício desses direitos, que combinam com a autodeterminação informativa, o instrumento apresentado na lei brasileira é o consentimento. O titular deve ser sempre cientificado para que sejam usados seus dados e informações, de forma que serão, e a forma como eles serão tratados. Qualquer legislação a respeito da LGPD não vai tornar o direito à privacidade algo absoluto e intocável, até porque a ideia de um dever de omissão não é uma única forma de protegê-lo, sim um dever de agir, que ocorre por meio de um direito à autodeterminação informativa, cabendo à pessoa o seu controle. Bom, só concluindo, se vive atualmente uma profusão tecnológica em que questões individuais e relações sociais da pessoa se alteram com uma fluidez conhecida em épocas jamais passadas. Essa era chamada de high-tech da informação trouxe os direitos às questões que se acreditavam pacificadas anteriormente, como discussões relativas à privacidade, à liberdade, à autonomia. E hoje a gente verifica que isso não está realmente pacificado. Você não está tendo mais a sua privacidade respeitada, a sua liberdade, a sua autonomia de vontade de decisões, etc. E isso tudo traz os nossos próprios titulares que compartilhamos nossas informações sem muita preocupação quanto à sua eventual proteção. Bom, basicamente é o que eu tenho a dizer ao respeito do meu trabalho. Agradeço a atenção de todos e, novamente, cumprimento o nosso querido e estimado professor Walter Moura do Carmo, que foi o nosso moderador hoje aqui nesse GT. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Muito obrigado, Hudson, pela apresentação, parabéns. De imediato, já chamo o próximo trabalho a ser apresentado, da Ana Carolina Barbosa Pereira Matos e Marcela Rodrigues Cristino, ambas aqui da Unicristos. Lembrando, por favor, do tempo regulamentar de 10 minutos para cada apresentação. Boa tarde. A professora Carol, acredito que ela esteja na chamada, mas ela teve um imprevisto, teve que se ausentar. Então, eu vou apresentar sozinha. Está dando para me ouvir bem? Pronto. Sim. Eu me chamo Marcela. O artigo apresentado é intitulado como Cister em Alargamento da Plataforma Continental Brasileira. Impactos ao desenvolvimento de uma nação livre e privada. Ele é fruto do meu trabalho de conclusão de curso, desenvolvido no qual eu concluí semestre passado. Me formei no Centro Universitário Cristos e tive a orientação da professora Ana Carolina. Também é fruto de pesquisas do projeto de iniciação científica que eu participei na faculdade, também orientado pela professora Ana Carolina. Bem, a escolha do trabalho dessa problemática, a qual eu venho apresentar, é justamente pelo fato da pertinência no âmbito internacional e nacional, pela sua abordagem na área de ciências políticas, desenvolvimento social, econômico, ambiental, a sua relevância no ramo jurídico e também no que diz respeito às novas tecnologias. A metodologia utilizada foi uma pesquisa qualitativa com método de abordagem indutivo, sendo uma pesquisa exploratória e uma análise exclusivamente documental e bibliográfica. O objetivo do artigo é justamente analisar de forma bem inicial os impactos ao desenvolvimento de uma nação livre e privada. Esse projeto foi pensado pelo Instituto Cister, juntamente com o Ocean Freedom Nation, em construir um assentamento flutuante a 500 quilômetros da costa brasileira. E essa análise vai ser feita à luz das disposições da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar e em face à presunção de soberania do Estado brasileiro na região, tendo em vista de que foi solicitado o alargamento da plataforma continental brasileira à Comissão de Levantamento da Plataforma Continental.
Bem, inicialmente, abordei a questão do regime jurídico dos espaços marinhos, apontando principalmente quando se verificou a necessidade de codificação do direito do mar, haja vista diversos conflitos entre os estados devido à importância dos oceanos. E, a partir disso, houve um empenho dos acordos da comunidade internacional, de modo que foi criada, em 1982, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que tem como foco principal abordar a regulação dos territórios marinhos, nas suas peculiaridades, a sua natureza jurídica, sendo esses o mar territorial, a zona contígua, a zona econômica exclusiva, o alto mar, a plataforma continental e a área. Bem, no que diz respeito à posição geográfica e o regime jurídico da cadeia Vitória Trindade, que é justamente o espaço em que seria construído esse assentamento flutuante, vale-se ressaltar que a Convenção entrou em vigor no Brasil em novembro de 94, por meio do Decreto 1530 de 95, e que o espaço da cadeia Vitória Trindade está situado dentro da Amazônia Azul, que é formada pela plataforma continental brasileira e pela sua zona econômica exclusiva, detendo uma grande importância para o Brasil em diversas áreas, tanto questões econômicas quanto estratégicas. A Amazônia Azul, ela levaria o oceano brasileiro a equivaler a 4,4 milhões de quilômetros quadrados. E, especificamente, a cadeia Vitória Trindade comporta uma das mais ricas e singulares comunidades biológicas em todo o Atlântico Sul, além de possuir inúmeras jazidas de petróleo e gás natural, evidenciando assim a importância desse espaço para o Estado brasileiro. A partir disso, e da compreensão dos territórios marinhos foram abordados no decorrer do artigo, que não vale a pena eu me deter minuciosamente em cada um, é possível concluir que a região da cadeia Vitória Trindade vai passar pelos 4 espaços de superfície e pelos 2 espaços submersos, de modo que o Brasil vai possuir direito de soberania em 12 milhas náuticas a contar da linha base, referente ao mar territorial, tanto do espaço do continente, quanto da ilha Trindade, também tendo jurisdição na região da zona contígua. Além disso, o Estado vai ter soberania em uma área de 200 milhas náuticas para exploração de seus recursos para fins econômicos e jurisdição para pesquisa científica e construção de ilhas artificiais relativas à zona econômica exclusiva e à plataforma continental. E, a partir disso, felizmente eu não consegui apresentar os slides para melhor compreensão desses espaços, mas é uma média de 427 quilômetros que não está sob a jurisdição brasileira, correspondendo ao alto mar e à área, que são considerados patrimônios comuns da humanidade. A partir disso, adentra-se ao pedido de alargamento da plataforma continental brasileira, haja vista que a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar possibilita esse alargamento da plataforma continental além das 200 milhas náuticas, sendo este espaço um prolongamento natural, dependendo de seu limite característico do próprio relevo submarino. A Convenção vai trazer 4 critérios para delimitar essa margem continental, e os estados vão poder estender sua plataforma até 350 milhas náuticas ou a um espaço não superior a 100 milhas náuticas da isóbata, de 2.500 metros, realizada pelos cálculos previstos pela própria Convenção. A partir dessa possibilidade, viu-se a necessidade de criar um órgão capaz, científica e tecnicamente, para analisar essas solicitações. E, a partir daí, surgiu a Comissão de Limites da Plataforma Continental, a CLPC, que ela tem justamente como função averiguar essas informações apresentadas pelos estados para, posteriormente, apresentar as suas recomendações acerca do alargamento ou não da plataforma continental. Bem, adentrando-se mais especificamente na questão brasileira, como eu mencionei anteriormente, a Amazônia Azul é uma área de extrema importância para o Brasil, tanto que essa tecnologia remete à nossa floresta amazônica, ressaltando assim a sua relevância em diversas áreas para o Estado brasileiro, tendo esse nome sido dado pela Marinha do Brasil. A partir da importância dessa região, viu-se o desejo do Estado brasileiro em alargar sua plataforma continental para abarcar toda a Amazônia Azul, sendo criado, assim, o Plano de Levantamento da Plataforma Continental, o LEPLAC, que é coordenado pela Comissão Interministerial
tendo apoio do Ministério das Relações Exteriores, da Petrobras e da Marinha. A partir disso, foram feitos inúmeros estudos para se solicitar o alargamento da plataforma continental e, após 17 anos de pesquisa, foi-se enviado esse pedido à CLPC, sendo deferido em torno de 80% da totalidade requerida. Após isso, foram feitas novas solicitações, incluindo a solicitação da região concernente à cadeia Vitória Trindade, né, que foi a última solicitada em 2018, sendo pendente ainda pela comissão a ser deferida ou não. A comissão ainda não fez suas recomendações acerca dessa região. E, diante dessa problemática, da ausência das recomendações da CLPC, fica o questionamento se o Brasil vai ter ou não soberania sobre essa área, tendo em vista que, conforme a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, o Estado costeiro teria soberania sobre a sua plataforma continental. Então, assim, adentra-se na própria disposição da Convenção, que traz em seu artigo 76, parágrafo 8º, que é a CLPC fará meras recomendações. Ela fará recomendações. A doutrina, os doutrinadores vêm entendendo que realmente são meras recomendações. E para reiterar esse posicionamento, a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos não associa a soberania do país sobre a sua plataforma continental à fixação da plataforma continental estendida, ou seja, não impede que o país costeiro exerça seu direito de soberania sobre a plataforma continental estendida somente depois da recomendação da CLPC e seu deferimento. Então, assim, voltando para a questão brasileira, vale-se pontuar que o Brasil demonstra interesse em explorar sua plataforma continental bem antes da entrada em vigor da Convenção. E, além disso, mesmo com o primeiro pedido, né, de alargamento da plataforma continental referente a toda a região da Amazônia Azul, não houve nenhum protesto quanto à área requerida por outros estados, exceto um questionamento dos Estados Unidos ainda na primeira solicitação e que não foi levado em consideração pela comissão. Então, assim, entende-se que o Brasil pode exercer seus direitos de soberania sobre a plataforma continental estendida, mesmo que a comissão não tenha deferido a solicitação, né? No caso em questão, mesmo estando pendente essa análise. Então, a partir daí, se adentra-se na última parte do artigo, que é justamente a questão do projeto a ser desenvolvido pelo Instituto Sistering pela Ocean Freedom National em construir um assentamento flutuante a 500 quilômetros da linha base, né, a 500 quilômetros da costa brasileira, que seria justamente na região da cadeia Vitória Trindade. Para isso, vale-se ressaltar que o Instituto Sistering é uma startup norte-americana sem fins lucrativos, que coordena, né, que é o presidente desse movimento Sistering, que tem o intuito justamente de construir ilhas artificiais nos oceanos para que, a longo prazo, adquiram soberania e tem a finalidade de habitação. O Instituto entrou em parceria com o Ocean Freedom justamente para criar uma nação baseada nos princípios da liberdade e da propriedade privada, que seria justamente essa nação a ser construída na cadeia Vitória Trindade. Todavia, a gente adentra numa controvérsia, que é justamente como a Convenção trata de ilhas artificiais, que difere dos CISTERES, que são esses assentamentos a serem criados né, idealizados pelo Instituto. A Convenção traz nos seus artigos 80 e 60 sobre as ilhas artificiais, instalações e estruturas a serem construídas na plataforma continental, dispondo que o Estado costeiro possui exclusividade para construção, autorização, regulamentação, utilização e operação dessas ilhas artificiais, estruturas e instalações, somente se tiverem fins econômicos em relação com as atividades do país costeiro, tendo jurisdição exclusiva para criar leis e regulamentos, e tanto para questões sanitárias, de imigração, fiscais e segurança. Mas aí vem o questionamento. Marcela, por favor, tempo. Certo, só cuidado com o tempo, por favor, que já está ok. Tá bom, estou concluindo. Estou no final já. E aí abre o questionamento. Se a comissão não levar em consideração esse alargamento da plataforma continental brasileira, bem, a Convenção traz a possibilidade de construção de ilhas artificiais no alto mar, pelos estados,
mas eles não vão poder exercer jurisdição. Além disso, o alto mar e a área são patrimônios comuns da humanidade, de modo que os estados não vão poder submetê-los à sua soberania. Ou seja, isso inviabilizaria o desenvolvimento do projeto. Por fim, para concluir, se verifica no presente artigo que os oceanos possuem grande importância para o Estado brasileiro, tanto pela sua extensão permitir a atuação do governo em questões sociais, econômicas, tecnológicas, quanto também para abrir o questionamento, né, de como o Brasil poderia investir nas tecnologias para melhor explorar os oceanos, né, e assim ampliar e desenvolver mais ainda os setores ligados aos âmbitos marinhos e marítimos, e assim expandir de forma exponencial a economia brasileira, relacionando-se diretamente com o desenvolvimento social. E, por fim, ver-se que o projeto desenvolvido pelo Instituto e pela Ocean Freedom iria de encontro não só com a questão de soberania do Estado brasileiro, mas também com as diretrizes da própria convenção. Nas referências utilizadas foram, em sua maioria, artigos, tanto brasileiros quanto internacionais, o meu TCC e o site do próprio Instituto e da Ocean Freedom. É isso. Obrigada. Parabéns, muito obrigado pela apresentação. De imediato, então, eu chamo o próximo trabalho a ser apresentado, a Convenção Global sobre a Clonagem Humana e Edição Genética, Novas Tecnologias do DNA, do Dr. Rodolfo de Souza, da Universidade Autônoma de Lisboa. Olá, boa noite já para todos. Vou ligar aqui a luz aqui. Boa noite. Meu trabalho é matéria de doutorado, que eu estou indo em pesquisa, que fala sobre uma nova governança sobre a clonagem e a edição genética. A clonagem no sentido humano, eu baseio em 3 livros de ficção científica, porque eu faço a conexão entre o direito e a literatura, nesse sentido, que é O Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, que fala de uma sociedade já baseada em clones e diferenciada em classes, alfa, beta, gama, e assim vai. Essa sociedade ela não tem a reprodução, a reprodução é totalmente assexuada, e o sexo é liberado, mas sem reprodução. Isso é um livro da década de 30, né? Então você vê que o chamado de transhumanismo, que muitos dos colegas já falaram, já existia, já é uma ideia bem já debatida há um bom tempo já na ficção científica. O outro é a obra de filme, é um filme, na verdade, que é o Blade Runner, que tem a questão dos replicantes, que são uma espécie de robôs, mas não são robôs, porque tem partes biológicas, então é uma mistura de robô com humano, que são uma cópia dos seres humanos, e aparece ali no filme de diversas formas, porque, na verdade, dentro do filme Blade Runner, os replicantes são escravos que foram criados para trabalhar nas colônias extraplanetárias, né? Isso no filme. No filme, os replicantes, basicamente, eles querem viver. E o caçador de androides, que é o principal do filme, ele caça esses replicantes porque eles se rebelam contra o sistema, porque eles querem viver mais que 4 anos. São 4 anos a ter para eles viverem. E o outro livro, que é o Neuromancer, que é um livro muito interessante, que fala sobre também clonagem, futuro, e é toda a cultura cyberpunk, que vai dar uma visão do que seria esse futuro distópico que a gente pode já estar vivendo ou não, né? Dentro da minha tese, eu coloco também como que está a tecnologia da clonagem humana e da edição genética, que são 2 formas de manipulação do DNA. A clonagem humana também a técnica da clonagem também é basicamente antiga, porque vem desde o século XX já, da década de 50, já se clonavam sapos, por exemplo, mas o que deu o grande furor aí à comunidade internacional foi a criação da ovelha Dolly, em 1997. A criação da ovelha Dolly através da técnica de transferência nuclear do núcleo, que quando você pega um núcleo de um ser vivo e transfere para uma célula sem núcleo, e coloca dentro de um outro ser vivo para dar vida àquilo, que foi basicamente assim que foi feita a ovelha Dolly, e é a técnica usada atualmente,
Você consegue fazer várias coisas, clonar várias coisas, como você colocou numa linha histórica. Você pega aí desde animais ratos até animais complexos, como cachorros. Hoje você pode comprar um cachorro clonado na Coreia do Sul, você pode comprar por $5.000 o cachorro, seu clonado, se você quiser. Até 2018, quando foi clonado 2 macacos, né, na China. E esses 2 macacos aí abriram um espaço grande sobre a possibilidade ou não de se poder clonar um ser humano. O ser humano, então, basicamente, essa possibilidade existe. E a edição genética é a possibilidade de você editar as características genéticas do ser humano. Essas já são várias técnicas que já vem existindo, mas a principal utilizada hoje é a chamada CRISPR-Cas, que basicamente você consegue modificar as características dentro do DNA da célula para você manipular de forma do que você quiser. Em 2018 também, o Nobel foi dado para Émile Charpentier, que é a criadora dessa técnica. E também em 2018, um chinês, o Han Jiuqi, ele anunciou para a comunidade internacional que ele tinha editado geneticamente pela primeira vez na história 2 bebês. Ele apagou o gene que poderia dar a AIDS. Então, essas crianças seriam imunes à AIDS. Esse Han Jiuqi, ele foi até processado penalmente na China. A gente não se sabe o que aconteceu com ele, talvez seja preso ou não. E o que acontece? Não existe dentro do direito internacional uma obrigação dentro dos estados, de todos os estados da comunidade global, que se proíba a clonagem. O que você tem aí, basicamente, no âmbito internacional, é a Declaração sobre o Genoma Humano, de 1997, que foi criado dentro aí desse furor da ovelha Dolly, que fala um pouco sobre manipulação de genes, fala sobre clonagem, mas edição genética não existia sobre isso ainda. Depois, você tem, em 2005, uma negociação, uma declaração da Unesco sobre a clonagem humana, proibindo a clonagem humana. Só que essa declaração ela não tem força cogente, ela não é vinculante aos estados. Os estados não têm obrigação para cumprir essa determinação de proibição. Porque você tem 2 faces aí. Porque você tem a clonagem reprodutiva, que é você realmente clonar um ser e reproduzir esse ser clonado, ou você fazer uma quimera, que é misturar animal com planta, ou ser humano com animal, ou você dá um novo ser aí que tenha características escolhidas do laboratório, né? A clonagem terapêutica ela é baseada na pesquisa. Então você pode utilizar dentro das células tronco, você pode clonar as células de um ser humano e fazer terapias nesse ser humano para diversas doenças, desde a diabetes até o mal de Parkinson, por exemplo. Tem várias pesquisas já em andamento sobre isso, já são feitas, porque em vários países não se tem a proibição da clonagem terapêutica. Por exemplo, na Inglaterra, nos Estados Unidos, você não tem em âmbito federal uma proibição da própria clonagem. A própria clonagem reprodutiva nos Estados Unidos não é proibida. Em Portugal, você tem a proibição dessas ambas, da clonagem reprodutiva e da terapêutica. E em alguns países, por exemplo, a China, você não tem essa proibição. Na Índia, você não tem essa proibição. No Brasil, você tem a proibição da clonagem reprodutiva, na lei de biossegurança, mas na clonagem terapêutica você não tem a proibição. Então, em tese, você pode fazer pesquisas com células clonadas aí, células troncos clonadas dentro do Brasil. Então, na ausência dessa regulamentação internacional que existe hoje, porque essa declaração de 2005 ela foi baseada para ser um tratado internacional. Só que dentro da negociação não se conseguiu chegar a um acordo para que se fosse um tratado, porque esse tema ele mexe desde a Igreja Católica por vários países. Você teve uma divisão na época, na negociação, que é bem interessante. De um lado, você tem aí países como Costa Rica, que foi que apresentou o texto da negociação, apoiada pelos Estados Unidos e uma grande parte de países que iriam a proibição da clonagem, e uma outra parte dos países, como a Bélgica, a Inglaterra e a Austrália, concordando que poderia ter a proibição da clonagem reprodutiva,
mas não da terapêutica. Mas não se chegou a um consenso aí dentro disso e não se tem hoje um tratado internacional em âmbito global que obrigue os estados nacionais a proibirem a clonagem. Então, o que há hoje é uma abertura completa. Dentro dessa abertura completa, o que o meu trabalho traz, assim, lembrando lá atrás as obras científicas, da ficção científica, que eu citei, é as questões militares. Como que a clonagem humana e a edição genética podem ser usadas para fins militares. Aí eu coloco aí que você pode ter uma nova corrida armamentista dentro desse aspecto, e talvez seja por isso que não se tenha proibição em âmbito global sobre isso. Você tem na edição genética aí a própria RAND Corporation, pesquisando nos Estados Unidos, pesquisando sobre clonagem humana dentro para fins militares, a própria edição genética também. Você tem exemplos aí interessantes, como da própria China, que já usa a edição genética em seus militares, para que eles podem atuar em ambientes de alta altitude. Em ambientes de alta altitude, esses soldados que não são acostumados a ambientes de alta altitude poderão agir de maneira mais eficiente através da edição genética que já está sendo feita nos soldados chineses para atuar, por exemplo, no Tibete. No Tibete, eles podem atuar ali de maneira igual aos tibetanos, que são acostumados à altitude. São pequenos aspectos que já estão sendo alterados aí, dentro para fins militares. Então, o que eu trago a lume é essa necessidade de ter uma governança global sobre isso, sobre esses temas. Esses temas praticamente eles estão esquecidos aí no âmbito global. Não se tem uma discussão ainda dentro da diplomacia sobre uma nova negociação, mas a comunidade científica vem cada vez mais sendo assustada com cada ano, cada mês, com novas descobertas. E a situação é tão grave sobre isso que desde o anúncio da edição genética do chinês, do Han Zhikui, você teve aí vários cientistas da comunidade internacional falando para se ter uma moratória da pesquisa. Então, quer dizer, a própria comunidade científica falando para se não pesquisar durante aí 6 anos, para se ter uma moratória durante 6 anos, para se ver o que a gente pode fazer para criar um comitê de experts dentro de um tratado, para se acompanhar o que está sendo feito as pesquisas, a própria bioética. Eu vou concluindo já, a própria bioética, que também é bastante aí atacada nas normas de bioética. Você não tem a questão da edição genética, até porque é uma tecnologia nova. Então, você vê tanto que o direito ele vem muito atrasado atrás dessa tecnologia que cada vez mais ela vem aumentando e bastante perigosa no aspecto que possa influenciar na vida cotidiana nossa. Então, de certa forma, aí, nos próximos 10, 20 anos, nós vamos ver todas essas transformações acontecerem de forma real, como estava sendo falado nos livros. Então, a gente tem todos os grandes pensadores da literatura dizendo mais ou menos, claro que são ficções, mas, de certa forma, colocando o que é a nossa realidade. Concluindo com o início. O início do livro Neuromancer, ele começa falando que o céu da cidade, de Freeside, o céu da cidade, ele é como uma televisão fora do ar, ou seja, o céu é cinza. Então, você tem a questão também da destruição do meio ambiente e da inteligência artificial, junto com a manipulação genética e da engenharia genética, na atualidade. É isso. Parabéns, Rodolfo, pela apresentação. Gostaria de confirmar se as autoras Charlene Silva Freitas e Isabela Lucena se encontram. Estavam previstos para lá. Professor Walter, Oi. elas estão previstas para o presencial, mas a minha equipe já detectou que num outro painel que também era suposto apresentar, elas não participaram. Por isso acho Perfeito, que então. nós temos Então uma já ausência. pode começar os debates. Passar aqui para a professora Silvana. Lembrando a todas e todos que nós teremos o ato oficial de abertura agora às 18h30, horário do Brasil, então daqui a 20 minutos. Presencialmente será no auditório aqui da Unicristos, do campus Parque Ecológico, e na programação que vocês receberam já tem aqui o link
da sala A. Vou passar aqui para a professora Silvana. Pessoal, boa noite, né? Já pelo adiantar da hora, a gente está deliberando, entendendo que, como tem a continuidade do evento e a maior parte dos autores já se ausentaram da sala, talvez eventuais debates fiquem prejudicados. Então, a gente está entendendo que seria melhor concluir. Pronto. Então, pessoal, declaramos encerradas as atividades da tarde de hoje. Gostaria de agradecer a todos os colegas que apresentaram, fizeram brilhantes apresentações. O debate não aconteceu, mas nós tivemos uma tarde muito rica. Mais uma vez, quero agradecer pela parceria do Iberuju, na pessoa do presidente, do Fábio, e também registrar a presença de colegas e professores que estão aqui na sala e que permaneceram cá até o final dos debates. Então, uma boa noite a todos.